Você já parou para pensar no porquê de tanta luta? Tem dias em que as contas parecem mais pesadas, os sonhos mais distantes e a sensação de que a vida está em pausa, não é mesmo? Às vezes, enfrentamos desafios tão intensos que a esperança começa a vacilar. Mas existe algo que talvez você ainda não tenha se permitido acreditar. Deus não te criou para viver em escassez. Ele te chamou para algo muito maior, para experimentar uma vida cheia de propósito, abundância e alegria. Quantas vezes você olhou ao redor e se perguntou: será que isso é tudo que a vida tem para me oferecer? A boa notícia é que essa pergunta tem uma resposta, e ela está em Deus. Ele nunca planejou uma vida de limitações para você. Ele planejou uma vida onde as portas se abrem, os caminhos são preparados e as bênçãos chegam na medida certa. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, nos lembra: eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Essa é uma promessa, e promessas de Deus nunca falham. Prosperidade não é sobre luxo ou riquezas incontáveis, é sobre viver em plenitude. É sobre olhar para a sua vida e sentir paz, saber que seus esforços estão rendendo frutos e que há um futuro de esperança à sua frente. Muitas vezes, associamos a prosperidade apenas com o material, mas ela é muito mais do que isso. Prosperar significa que você está conectado ao propósito de Deus, que você encontra satisfação em saber que Ele está no controle e que cada detalhe da sua vida está sendo cuidado. Agora eu quero te convidar a refletir o que tem impedido você de alcançar o que tanto deseja. Será que são as circunstâncias externas ou os pensamentos internos que, sem perceber, têm limitado o que Deus pode fazer na sua vida? Talvez seja a dúvida, o medo ou até mesmo a sensação de que você não merece prosperar. Mas deixe-me te lembrar de algo importante. Você foi criado à imagem e semelhança de um Deus de abundância. Não há nada pequeno no plano dele para você. Essa é a hora de mudar a perspectiva. É o momento de deixar para trás os pensamentos que te prendem e se abrir para a verdade de que a prosperidade já está ao alcance. Deus não apenas deseja abençoar você, mas também te usar como um canal de bênção para a sua família e para o mundo ao seu redor. Quando você se alinha com o plano dele, tudo começa a se transformar. Esta mensagem pode ser o início de uma nova etapa em sua vida. Uma etapa onde você finalmente decide aceitar o que Deus já preparou. Porque o tempo de esperar acabou. A prosperidade é para agora. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Você já se perguntou por quê, mesmo acreditando em Deus e fazendo o possível para seguir seus caminhos, ainda parece tão difícil prosperar? Muitas vezes, as respostas para isso não estão nas circunstâncias ao nosso redor, mas nas crenças que carregamos em nosso coração e em nossa mente. A maneira como pensamos influencia diretamente o que vivemos e, sem perceber, muitas vezes nos prendemos a crenças limitantes que bloqueiam as bênçãos de Deus em nossas vidas. Quantas vezes você já ouviu frases como "dinheiro não traz felicidade" ou "quem busca prosperidade é ganancioso"? Essas palavras, repetidas ao longo do tempo, criam raízes em nossa mente e nos fazem acreditar que desejar uma vida melhor é errado. Mas a verdade é que Deus nunca associou prosperidade com pecado. Ele é o Deus da abundância, o Deus que criou um universo cheio de recursos e que prometeu cuidar de cada detalhe da nossa vida. A questão não é o desejo de prosperar, mas o propósito por trás disso. Quando queremos prosperidade para abençoar nossa família, ajudar outras pessoas e honrar a Deus, estamos alinhados com os planos dele. Outro obstáculo que pode nos limitar é a ideia de que não somos merecedores.
Talvez você tenha passado por situações difíceis que o fizeram acreditar que não é digno das bênçãos de Deus. Mas Jesus veio para nos libertar desse tipo de pensamento. A graça dele nos torna filhos e filhas do Pai, herdeiros de suas promessas. Romanos, capítulo 8, versículo 17, afirma: somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso significa que as bênçãos e a prosperidade que ele prometeu não são apenas para alguns, mas para todos aqueles que o buscam com fé. Além disso, é importante refletir sobre o que temos falado a nós mesmos. Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz: a língua tem poder sobre a vida e a morte. As palavras que repetimos, seja em voz alta ou em nossos pensamentos, têm poder de moldar a realidade ao nosso redor. Se você constantemente diz, não consigo, não é para mim, ou isso é impossível, você está reforçando barreiras que impedem a prosperidade de se manifestar. Substitua essas palavras por declarações de fé. Deus é minha fonte. Ele está abrindo portas para mim. Eu prospero pela graça dele. Precisamos lembrar que a prosperidade começa na mente. Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos convida a transformar nossa vida pela renovação da mente. Isso significa abandonar velhos padrões de pensamento e abraçar a visão de Deus para nós. Ele deseja que você creia na sua capacidade de fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Quando você começar a pensar como Deus pensa e alinhar sua fé ao que Ele promete, verá barreiras invisíveis sendo quebradas e começará a experimentar a prosperidade que Ele preparou para você. Seja honesto consigo mesmo. Que crenças limitantes você tem carregado? Hoje é o dia de entregá-las a Deus, de renová-las pela palavra e de abrir espaço para que Ele transforme sua mente e, consequentemente, sua vida. A prosperidade começa no seu coração e ela está ao alcance da sua fé. A prosperidade não se manifesta em uma vida de inatividade. O trabalho é um reflexo da ação de Deus em nós, um instrumento pelo qual as suas bênçãos se tornam visíveis. Desde os primórdios, o Criador nos deu a responsabilidade de cuidar da criação, mostrando que o esforço humano está profundamente conectado ao propósito divino. Quando nos colocamos a trabalhar com fé e dedicação, abrimos caminhos para que as promessas de Deus se cumpram em nossa vida. Muitas vezes, o trabalho é visto apenas como uma obrigação ou algo pesado. Mas quando olhamos sob a perspectiva de Deus, ele ganha um significado muito maior. É através do esforço diário que exercemos os dons e talentos que o Senhor nos concedeu. Não importa a profissão ou a tarefa, cada ação feita com excelência é uma expressão de obediência e honra a Deus. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, nos ensina a realizar tudo o que nossas mãos encontrarem com dedicação e coração sincero, mostrando que o trabalho também é um ato de louvor. A fidelidade nos detalhes do cotidiano revela como estamos preparados para receber o que Deus nos reserva. Muitas vezes, pensamos em prosperidade apenas como algo grandioso e imediato, mas Deus nos ensina a valorizar cada passo do caminho. Lucas, capítulo 16, versículo 10, nos lembra que é na fidelidade ao que parece pequeno que demonstramos nossa prontidão para responsabilidades maiores. Assim, até as tarefas mais simples têm um papel importante no plano divino. Há momentos em que o trabalho pode parecer estagnado ou infrutífero, mas mesmo nesses períodos, Deus está agindo. Quando colocamos nossos esforços diante dele em oração, pedindo por sabedoria e discernimento, abrimos espaço para que o Espírito Santo nos direcione. Tiago, capítulo 1,
versículo 5, nos encoraja a buscar essa sabedoria divina, que nos guia para tomar decisões certas e aproveitar as oportunidades que muitas vezes estão ao nosso alcance, mas ainda não enxergamos. A prosperidade também está relacionada ao progresso. Deus nos criou para crescer, aprender e avançar continuamente. Trabalhar com esse entendimento nos motiva a buscar excelência em tudo que fazemos, a nos aperfeiçoar e a explorar o potencial que Ele plantou em nós. Essa busca não é apenas pessoal. Ela beneficia as pessoas ao nosso redor e reflete o caráter de um Deus que é abundante em tudo o que faz. O trabalho, quando realizado com fé, torna-se mais do que um meio de sustento. Ele se transforma em uma ponte entre o presente e as promessas que Deus já preparou. Cada esforço, cada etapa vencida é uma evidência de que estamos caminhando na direção certa, vivendo dentro do propósito dele e experimentando a prosperidade como algo tangível e pleno. A palavra de Deus está repleta de promessas que confirmam o desejo dele de abençoar seus filhos. Desde os tempos antigos, Deus reafirma seu compromisso com aqueles que confiam e obedecem à sua vontade. Ele não apenas nos chama para viver, mas para viver de forma abundante, com paz, provisão e alegria em cada área da nossa existência. Deuteronômio capítulo 28, versículos do 1 ao 6, é uma das passagens mais claras sobre isso. Deus promete que, se ouvirmos atentamente a sua voz e obedecermos aos seus mandamentos, seremos abençoados ao entrar e ao sair, em nossas casas, em nosso trabalho e em tudo o que colocarmos as mãos. Esse tipo de prosperidade não é uma promessa vaga. Ela é específica e abrangente, incluindo desde os aspectos materiais até a paz que envolve nosso lar. A prosperidade de Deus também está ligada à sua capacidade de fazer o impossível. Muitos de nós enfrentamos situações que parecem não ter solução, dívidas acumuladas, portas fechadas, sonhos interrompidos. Mas a Escritura nos lembra que nada é impossível para Deus. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, o apóstolo Paulo declara: "O meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus." Note que a promessa não é baseada em nossos esforços ou méritos, mas na abundância infinita de Deus. Ele é a fonte de tudo e suas riquezas nunca se esgotam. Essas promessas, no entanto, exigem uma atitude de fé. Não basta apenas conhecê-las ou ouvi-las. É preciso crer que elas são para nós. Muitas vezes, o maior desafio não está nas circunstâncias ao nosso redor, mas na nossa capacidade de confiar plenamente em Deus. Quando acreditamos nas promessas dele, começamos a agir como quem já recebeu, e essa postura de fé atrai a manifestação das bênçãos. Marcos, capítulo 11, versículo 24, nos ensina: "Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim será com vocês." Outro ponto fundamental é entender que as promessas de Deus se cumprem no tempo certo. Vivemos em um mundo que valoriza a rapidez e o imediatismo, mas Deus trabalha com o tempo perfeito. Isaías, capítulo 40, versículo 31 diz: "Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias." Essa espera não é passiva, ela é ativa, cheia de confiança e expectativa. É durante esse tempo que Deus nos prepara, molda nosso caráter e nos posiciona para receber o que Ele tem para nós. As promessas de Deus não são apenas palavras bonitas, elas são um convite para viver de forma diferente. Elas nos chamam a abandonar a escassez, a dúvida e o medo, e a entrar em um estado de confiança plena nele. Quando vivemos dessa forma, começamos a experimentar a prosperidade como uma realidade palpável em todas as áreas da vida.
Chegar ao tempo de abundância preparado por Deus exige mais do que apenas esperar que as bênçãos caiam do céu. É um convite para ajustar sua postura, alinhar seus pensamentos com a vontade divina e preparar o coração para viver uma nova realidade. A prosperidade começa quando você decide aceitá-la como parte do plano de Deus para a sua vida, confiando plenamente que Ele é fiel para cumprir o que prometeu. O primeiro passo para abraçar esse tempo é reconhecer que Deus não trabalha com limitações humanas. Muitas vezes, medimos nossas possibilidades baseando-nos em recursos materiais ou na lógica do mundo, mas Deus nos chama a olhar para Ele como a fonte de tudo. Salmos, capítulo 23, versículo 1, nos ensina: "O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta." Esse versículo não fala apenas de provisão material, mas de uma vida em que todas as necessidades espirituais, emocionais e físicas são supridas pelo cuidado do Pai. Parte dessa caminhada para viver em abundância envolve abandonar velhos hábitos e crenças que nos prendem à escassez. Quantas vezes ficamos focados no que não temos, ao invés de agradecer pelo que já foi dado? A gratidão é uma chave poderosa para atrair prosperidade. Quando você reconhece o que Deus já fez, abre espaço para que Ele faça ainda mais. Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos convida a levar tudo a Deus em oração, com ação de graças, confiando que Ele cuida de cada detalhe. Outro aspecto essencial é estar disposto a assumir uma postura de ousadia. Muitas pessoas permanecem em uma zona de conforto porque temem o desconhecido, mas a fé exige movimento. O tempo de abundância requer que você tome decisões corajosas, mesmo quando não tem todas as respostas. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, nos lembra que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa fé nos impulsiona a agir em direção às promessas, confiando que Deus guiará cada passo. Também é importante lembrar que Deus deseja usar a sua vida como um canal de bênção. A prosperidade nunca é algo egoísta. Ela está profundamente conectada ao propósito de abençoar os outros. Quando você prospera, pode ajudar quem está ao seu redor, apoiar a obra de Deus e ser um reflexo da bondade divina. Essa é a verdadeira abundância, viver em plenitude e fazer a diferença na vida das pessoas. Por fim, é fundamental manter uma expectativa constante. Deus não nos promete uma vida sem desafios, mas Ele nos garante sua presença em todas as situações. Abraçar o tempo de abundância significa acreditar que, independentemente do que você esteja enfrentando agora, Deus está preparando algo maior. Jeremias, capítulo 32, versículo 27 diz: "Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Existe algo impossível para mim. Viver o tempo de abundância é aceitar que as promessas já estão em movimento. A chave está na sua fé, na sua gratidão e na sua disposição de se alinhar ao plano de Deus. Quando você age com confiança e obediência, descobre que a abundância dele é mais do que suficiente para transformar cada área da sua vida. Quantas vezes você já se perguntou se está mesmo pronto para receber o que Deus tem reservado? O tempo de abundância não depende apenas do que Deus pode fazer, mas também da sua disposição de aceitar que Ele é capaz de mudar a sua história. Prosperar significa estar alinhado com a vontade do Pai, confiando que Ele sabe exatamente o que você precisa e o momento certo para agir. Reflita: o que tem ocupado sua mente e o seu coração? Será que você tem permitido que as dúvidas e os medos falem mais alto do que as promessas de Deus? Ou será que chegou o momento de abrir mão de pensamentos limitantes, focar na bondade dele e abraçar a verdade de que você é amado, cuidado e chamado para prosperar? Agora, convido você a se juntar em um momento de oração.
Feche seus olhos, deixe as preocupações de lado e permita que Deus fale ao seu coração. Ele já está trabalhando em sua vida e este pode ser o início de uma transformação que você nem imaginava ser possível. Abra-se para o que vem dele. Deixe que sua paz e suas promessas preencham todo o seu ser. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos colocamos agora na tua santa presença com o coração humilde e cheio de expectativa. Sabemos que tu és o Deus da provisão, o Deus que cuida de cada detalhe, o Deus que jamais falha em cumprir suas promessas. Neste momento, queremos entregar nossas vidas, nossos sonhos e nossos desafios diante do teu altar. Nós reconhecemos que muitas vezes nos deixamos dominar pelo medo, pela dúvida e pela sensação de incapacidade. Quantas vezes acreditamos que a prosperidade não era para nós, que não éramos dignos ou que não tínhamos o suficiente para superar as barreiras da vida? Mas hoje, Senhor, queremos renunciar a essas mentiras que o inimigo tentou plantar em nossos corações. Queremos abraçar a tua verdade, que nos diz que somos teus filhos amados, herdeiros das tuas promessas, chamados para viver uma vida plena e abundante. Pai, entregamos a ti tudo o que tem nos limitado. Nossas preocupações financeiras, nossos medos de fracassar, nossa falta de fé e até mesmo a nossa preguiça em agir. Pedimos que o Senhor nos liberte dessas correntes invisíveis que nos impedem de avançar. Transforme a nossa mente, Senhor, para que possamos enxergar o mundo com os teus olhos. Renove nossa confiança em ti, para que possamos caminhar com ousadia, sabendo que cada passo é sustentado pela tua mão poderosa. Senhor, clamamos por sabedoria para tomar decisões acertadas. Muitas vezes nos sentimos perdidos, sem saber para onde ir ou o que fazer. Mas tua palavra nos promete que, se pedirmos, o Senhor nos dará sabedoria em abundância. Guia nossos passos, ilumina nossos caminhos e abre os nossos olhos para as oportunidades que o Senhor tem preparado para nós. Ajude-nos a discernir entre o que é bom e o que é perfeito, para que possamos seguir com confiança na direção que o Senhor deseja. Pai, abençoe o trabalho de nossas mãos. Onde colocarmos nossos esforços, que o Senhor faça prosperar. Abra portas que ninguém pode fechar, Senhor, e nos ensine a administrar com fidelidade tudo o que já nos foi confiado. Que cada recurso, cada talento e cada oportunidade que temos seja usado para glorificar o teu nome e abençoar as pessoas ao nosso redor. Pedimos também que o Senhor abençoe nossas famílias, traga paz aos lares, saúde aos corpos, harmonia nos relacionamentos e abundância em cada área de nossas vidas. Que nossas casas sejam um reflexo do teu reino, cheias de alegria, gratidão e amor. Por fim, Pai, declaramos que confiamos em ti. Confiamos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos. Que a tua vontade seja feita em nossas vidas e que possamos viver a prosperidade como um testemunho da tua bondade e fidelidade. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos por tudo o que já está em movimento. Amém. A oração que acabamos de fazer é um lembrete poderoso de que Deus está trabalhando em sua vida, mesmo nas áreas onde você não consegue enxergar ainda. Cada palavra, cada promessa dele é um convite para confiar, para entregar o que pesa em suas mãos e para acreditar que a prosperidade está mais perto do que você imagina. Este é o momento de deixar Deus transformar seu coração e preparar o caminho para um futuro de bênçãos e realizações. Se essa mensagem falou com você, nos comentários, deixe uma declaração de fé que reflita o que você acredita para a sua vida. Algo simples, mas poderoso como: Deus está abrindo as portas da minha prosperidade. Escreva essa frase com convicção,
porque ela será uma semente plantada em seu coração. E também, junte-se a nós, inscreva-se aqui no canal. Há tantas outras palavras que podem renovar sua fé e te fortalecer diariamente. Seu like também ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir que prosperar é possível com Deus.